Virgínia, o pessoal chama você mais de Maria? Mais de Virgínia. 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 Caminhos saudáveis para as famílias hoje. Mas antes, o que mais impacta a família hoje? Além dessa questão de não saber escutar, de não saber dialogar em última análise. Isso. O que mais impacta? Você vê o mundo que muda, as redes sociais que estão aí, o turbilhão de informações. Como é que você analisa tudo isso? Bom, a gente tem um cenário muito complexo, né? Quando a gente para pensar na nossa história, né, padre, naquilo que a gente viveu como adolescência, às vezes eu me pego pensando que eu lastimo quem vive a adolescência neste momento da nossa história, né? Porque se perdeu tantas coisas genuínas que a gente não tem mais, né? E esse turbilhão de informações que você diz, ele acaba ditando as regras das famílias, dos relacionamentos. Não vamos demonizar a internet, né, as redes sociais, porque não é o caso, mas o bom uso delas teria uma diferença muito grande na vida das pessoas, né? Então, nós temos, sim, essa alta demanda de informação, né? A gente tem ouvido falar em infoxicação, né? Como se fosse uma intoxicação de informação, né? A gente tem ouvido isso. E isso tem realmente afetado diretamente as famílias, né? E os relacionamentos. E na relação pais e filhos, tem uma coisa que acontece muito, e isto é praticamente diário no consultório: os pais estão muito baseados nas suas experiências de vida, naquilo que eles viveram para os seus filhos. Certo. Entendendo que eles querem as suas necessidades não atendidas lá da sua história possam garantir que os seus filhos não tenham estas necessidades. E eu não falo nem só necessidades materiais. Falo, por exemplo, a necessidade de ser escutado, de ser validado, de expressão das emoções. Como essas pessoas não tiveram isso, né, num outro tempo, hoje isso acaba se misturando com a ideia de não dar limites, né? E ali a gente também tem um grande problema instalado. Porque o que faltou para mim é uma falta minha, da minha história, não significa que é a mesma falta que o meu filho está tendo neste momento de vida. Porque é uma outra história, é uma outra pessoa em contexto. Os pais estão sabendo dar limites aos filhos. Não é só dar limites, porque a gente pensa assim: bom, por que dar limites? Porque a gente percebe que a vida precisa ter limites. Não é porque precisa dar limites só por dar limites, porque se a gente compreendesse, não, é melhor deixar o filho solto, ele faz o que ele quer, ele vai descobrindo, ele vai batendo a cabeça, um pouco também é assim. Mas certo que a vida precisa de parâmetros, precisa de valores. Quais os valores fundamentais que você acha que precisa ter no relacionamento, na família, hoje? Nós temos aqui uma amplitude bastante grande, né? A gente tem que pensar muito os princípios que norteiam a vida de cada família, né? Esta família específica. Quais são os princípios de base dela? E esses princípios é que devem se fazer valer nesta relação pais e filhos, né? Nessa relação. Quando a gente fala de necessidades emocionais básicas no crescimento e no desenvolvimento do ser humano, uma delas é o limite. Você, quando vai listar essas necessidades básicas, dentro delas tem os limites. A gente não pode viver sem esse delineado, sem essa cerquinha que mostra onde é a minha parte e onde é a parte do outro. O que me cabe e o que cabe ao outro. E também eu acho uma coisa importante, que a gente tem uma geração de muitos direitos, né? E poucos deveres. E isso a gente também precisa colocar como um valor importante. Todos nós, seres humanos, temos direitos, mas nós precisamos também ter os nossos deveres, como filhos, como cidadãos, como pais, como amigos, né? E se responsabilizar por esses deveres.
E essa questão que fala hoje de ajudar a criança a ter uma gestão emocional. Porque gestão emocional precisam ter todo mundo. Os adultos precisam ter para passar. Mas tem um autor, o Augusto Cury, que escreve muitos livros fáceis e tal, mas ele diz, os pais têm que falar das experiências deles, tá? Ao redor da mesa, ali com os filhos, olha, eu sofri isso, eu passei por aquilo, e compreendi a partir desse aspecto. Então, transmitir experiências emocionais de dor, de sofrimento, de perdas para os filhos. Porque isso também constrói o ser humano, baseado numa ideia de que nós não temos só louros na vida, de que nós temos dificuldades, obstáculos, temos situações que são impeditivas de fazer o que a gente quer, né? Porque nós não temos só sims na vida, né? Talvez a gente encontre muito mais nãos do que sims. E sim, é muito importante fazer essa transmissão. Mas também no momento adequado. Não num momento onde tem uma crise familiar instalada e aí você vai colocar a tua experiência, a tua história de vida como aquela que é a certa. Olha o que eu vivi, tu não está entendendo nada do que eu vivi. Tu não percebe o que eu estou vivendo. Porque o adolescente, ele também precisa experimentar algumas coisas, né? Eu preciso validar o jeito dele de vestir, por exemplo. Né? Porque ele está se experimentando, ele está tentando encontrar qual é o seu jeito ali no mundo, na sociedade, qual é a identidade que ele vai assumir. Diferente, por exemplo, de uma criança que a gente precisa dar um limite e dizer isto não está adequado. Né? Maria Virgínia, eu vou cantar uma canção enquanto você toma uma aguinha aqui. E essa música, ela fala de família. Eu queria entender no que foi que ela mudou, se o mundo evoluiu, o que nela melhorou. Se a filha não vai bem, já é tempo de pensar o que o ser humano quer, onde as buscas vão levar, e cantando vou dizer: a família é o lugar pro coração se aconchegar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Ser família é aprender, nos fracassos persistir, nas conquistas bem dizer, do amor não desistir. As palavras que eu disser dizem pouco a muito mais. Quem fizer da casa um lar terá um oásis, água de paz. E cantando vou dizer: a família é o lugar pro coração se aconchegar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Uma prece vou fazer, em tuas mãos quero confiar. És meu Deus, és puro amor, a família vou te entregar. Senhor, entre nesta casa, põe teus anjos pra guardar. Tua bênção todo o tempo sobre nós venha morar. E cantando vou dizer: a família é o lugar pro coração se aconchegar. Família é
Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Essa canção, Virgínia, ela diz: ser família é aprender, nos fracassos persistir. Eu acho que as pessoas estão trocando bastante. O que você acha? Estão dizendo, não, eu não deu certo aqui, vou trocar, mas o que a gente percebe é que tem muitos traumas, tem muitas dores. A pessoa, se ela não se compreende no primeiro relacionamento, dificilmente se compreende no segundo e no terceiro e assim por diante. Perfeito. Perfeito. Até porque, às vezes, a gente quer corrigir coisas do primeiro relacionamento no segundo. Só que a gente está falando de uma outra pessoa, de um outro tipo de vínculo que se estabeleceu. E que não necessariamente aquilo que não deu certo no primeiro também não vai dar certo no segundo. Então, sim, as pessoas não têm persistido, né? Acho que já se comentou, né? O Bauman, que traz sobre a modernidade líquida, né? Que já tem sido bastante falado. Acho que é isso. As pessoas entendem relacionamentos como a água, que escorre, passa e vai. Né? E eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção com isso. Pessoas não são descartáveis. A gente precisa insistir em relacionar-se, insistir no relacionamento. E não, às vezes, por pequenos conflitos, já entender que uma separação, um rompimento, por exemplo, nas amizades, seja o melhor caminho, né? A gente precisa amadurecer, aprender com isto, né? E para amadurecer, precisa fazer o quê? A pessoa precisa ler um livro? Ir numa palestra? O que ela precisa fazer? Tudo isso e mais um pouco, né? Ler um buscar livro, a si mesmo. Buscar a si mesmo. O processo terapêutico é sempre muito indicado, né? Para que a pessoa se conheça e entenda quais são suas fragilidades, o que é que está favorecendo um relacionamento, o que é que está afastando as pessoas de mim. Porque às vezes eu afasto as pessoas de mim. E o que é que está levando a eu fazer esse imã ao contrário, né? Esse imã que repele. Então, a gente precisa muito de autoconhecimento. E, claro, uma questão também de espiritualidade, né? Porque espiritualidade também é autoconhecimento, né? Então, a gente precisa se cuidar biologicamente, sociologicamente, socialmente, precisamos nos cuidar em termos psicológicos e também na espiritualidade, né? A vida é um combo. A gente não pode olhar só uma partezinha e esquecer de todo o restante. Você ajuda também nos cursos de noivos da Diocese de Caxias do Sul. Sim. O que você diz lá para os noivos? O que eu digo lá para os noivos, né? Que tem muitos mitos. Que existem muitos mitos. O outro não precisa adivinhar o que eu estou pensando. Primeira coisa, né? A gente precisa de um diálogo. Eu preciso comunicar o que o outro quer de mim. O que eu quero em relação ao outro. Eu preciso dizer isto para ele. As pessoas acham que o outro tem que adivinhar, mas como ele não percebeu, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante, né? Falo bastante a questão dessa construção gradual, né? Que a gente precisa saber que tudo é processo. A gente não constrói um relacionamento da noite para o dia. É uma construção paulatina. Que paixão é o início, é o fogo, a chama que queima, mas que isso tende a amenizar e o que fica é o amor. O amor é mais constante, ele é mais suave, né? Ele exige cumplicidade. Então, que a gente não tenha uma ideia de que relacionamento afetivo amoroso seja só este momento, né? Onde a sexualidade está super aflorada, não. Tem outros ingredientes que fazem um relacionamento, né? Dentre outras tantas coisas que a gente fala lá. O que você diria ainda para
ter uma família saudável, além daquilo que você já disse e que você acha que ainda é importante dizer outras coisas, porque teria muitas coisas para dizer. Mas o que não pode faltar na família para dar certo é o que é aquilo que os casais dizem é paciência? Ou essa é uma via negativa? Mas também é paciência. É paciência muita, né? É disponibilidade. Eu tenho que estar disposto. Quando eu resolvo ter um filho, eu tenho que estar disposto a este filho, estar disponível a ele. E isso exige muito. Eu digo sempre assim, não sei se é tão difícil educar filhos, mas é trabalhoso. E eu preciso estar disponível para esse trabalho todo. É trabalho, não é uma disponibilidade para servir só. Pera que eu te deixo. Muito pelo contrário. Deixa que eu te entrego aqui a sobremesa. Não, filho, deixa que eu faço eu. Não, filha, não tem. Olha, tem pais e mães que dizem: não, filho, deixa que eu faço, deixa que eu te sirvo. O que é isso? Exato. Exatamente, não nesse sentido. Disponibilidade do meu eu em relação ao processo de educação do outro. Porque quando eu simplesmente sirvo sem nenhum limite, eu não estou ajudando a construir a identidade do outro, né? E eu estou fazendo ele entender que o mundo estará sempre a seu dispor. E não é uma verdade. Nós sabemos, né? Os adultos já sabem que isso não é uma verdade. Então, eu preciso estar disponível para construir um relacionamento, estar aberto para escutar e escutar o que o outro quer me comunicar e não aquilo que eu acho que o outro está me dizendo. Então, a gente tem muito a aprender nesses caminhos, né? E a gente está aí sempre para ajudar, né? Trocar uma palavra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe e te conserve e Amém. continue ajudando as pessoas.